Oi pessoal, mais um podcast Canaltech no ar e eu te faço uma pergunta bem direta. Quando você tira o seu notebook da tomada, você sente que ele vira uma tartaruga? Pois é, por anos a gente aceitou que notebook bom tinha que esquentar, fazer barulho de ventoinha e descarregar em poucas horas. Só que a inteligência artificial chegou e chutou o balde dessa história toda. A Qualcomm, aquela gigante que você provavelmente já conhece dos processadores de celular, decidiu revolucionar o mercado de computadores com os novos Copilot PCs. E eles não vieram para brincadeira. A promessa é o dobro de desempenho de bateria sem perder força. Mas será que essa transição para chips ARM realmente funciona na prática? Os programas que você usa todo dia vão rodar? E os jogos? É o que a gente vai descobrir hoje. Você também vai conferir. Galaxy AI pode chegar a 800 milhões de dispositivos até 2027. Sony lança câmera profissional com gravação em até 5K e clientes da Vivo podem ter acesso em breve à antena da Starlink. Eu sou a Fernanda Santos e esse é o podcast Canaltech. E eu tenho um recado rapidinho. O podcast Canaltech está concorrendo para entrar no top 20 do Prêmio Best 2026. E se você está ouvindo a gente agora, faz parte dessa conquista. Todos os dias a nossa equipe trabalha para levar até você as principais notícias, entrevistas e histórias que mostram como a tecnologia impacta a nossa vida. Se esse conteúdo faz diferença para você, dá uma força pra gente então. É só acessar o link que está na descrição desse episódio e votar no podcast Canaltech. Seu apoio é muito importante para nós. Para nos ajudar a entender essa revolução e saber em primeira mão o que está chegando ao mercado brasileiro, nosso repórter Diego Corumba bateu um papo exclusivo com o Santiago Cardona, que é ninguém menos que o head da divisão de computação da Qualcomm para a América Latina. No papo, o Santiago abre o jogo sobre o lançamento da segunda geração de processadores, o Snapdragon X2, explica como eles conseguiram fazer 93% dos softwares rodarem lisinhos na plataforma, fala sobre segurança de dados com a tecnologia Snapdragon Guardian e ainda dá spoilers sobre o plano global de 4 bilhões de dólares da companhia para os próximos anos. A gente viu hoje na Qualcomm Innovation Summit que a companhia deixou de ser uma empresa que só vende chips, e hoje tem uma variedade de soluções para diversas áreas. Como a divisão brasileira tem estado nessa frente com os computadores? Então, a computador é uma das áreas da companhia. A companhia está se diversificando em várias áreas, porque inicialmente a Qualcomm era reconhecida como uma empresa de processador ou para smartphone. Tá? É um negócio. Então, agora a companhia está se diversificando em várias áreas. Uma delas é computador e uma área realmente nova. A gente começou mais ou menos há um ano como projeto. E começamos no Brasil, começando para trazer os primeiros modelos, e estamos super complacidos com a resposta do mercado, porque a companhia já tem 10 diferentes tipos de modelos que estão aqui no Brasil, que começando desde zero é uma boa presença, um impacto, que já está gerando um impacto no mercado, porque em computadores com IA, inteligência artificial, o chip que o nosso chip tem, é uma categoria nova, porque é uma tecnologia nova no mercado, e nós estamos liderando aí, que a gente chama de Copilot Plus PC, que são os computadores que têm a inteligência artificial incorporada, e a gente é o líder do mercado brasileiro, então estamos super felizes com a recepção da resposta nesse primeiro ano, e agora estamos super emocionados porque chega a segunda geração de processadores que chamamos de X2, que vai ser lançado no mês que vem. Certo, vocês foram os pioneiros, do Copilot Plus PC, os primeiros modelos que tinham chips, da Snapdragon lá, e a inteligência artificial virou o centro de tudo isso, de todas essas operações. E várias questões cercam, a inteligência artificial, os computadores domésticos, principalmente em termos de segurança de dados. Como a Qualcomm trabalha hoje para certificar de que as informações pessoais dos usuários não vão cair nas mãos erradas? Uma das coisas que em geral, a Qualcomm tem muita preocupação é segurança. Por quê? Como você viu aqui no evento, a gente já está... No início era smartphone, agora já estamos com processador de 2 miliwatts até 2 gigawatts, que temos tecnologia assim, para
tudo o que você precisa, desde o data center até por exemplo, os óculos que a gente utiliza, ou fone de ouvido, estamos em todos os níveis. Então, tem muitos dados que são utilizados aí. Então, temos várias tecnologias que estão incorporadas em diferentes tipos de processadores. No caso de computador, a gente tem agora uma nova tecnologia que chama de Snapdragon Guardian, que é para assegurar, por exemplo, principalmente nas empresas, ter as melhores tecnologias de encripção, de tudo o que as grandes empresas que normalmente temos os maiores requerimentos de segurança, elas têm. A gente já tem todas essas tecnologias incorporadas no chip, porque a grande diferença que a Qualcomm tem com nossos concorrentes é que nós incorporamos muitas tecnologias como segurança no chip. Então, além das boas, digamos, tecnologias, por exemplo, a duração de bateria, temos IA incorporada, temos muita coisa, segurança também é uma delas. Eu estava dando uma pesquisada sobre a Qualcomm, sobre os primeiros copilotos Plus PCs, e ela foi a primeira fabricante a trazer os chips em ARM para notebooks, né? Uhum. E vocês expandiram isso bastante, vocês têm uma linha que é excelente em custo-benefício, só que a gente vê uma certa resistência na questão do público e de empresas de adotarem pelo chip ARM ainda ter uma distância de aplicativos e softwares produzidos para x86, né, para outros sistemas. Eles funcionam via emulação, mas como vocês têm se aproximado de desenvolvedores e outros programadores para reduzir essa distância, esse abismo que existe entre os dois? Sim, então, é super importante isso, porque no início da jornada, que para a Qualcomm foi há vários anos, no início a gente lançou outro tipo de processador que não era tão, vamos dizer, poderoso, mas a gente começou a experimentar para chegar ao mercado, e hoje, com a geração atual, nós já temos 93% dos aplicativos que já são mais utilizados já são não emulados, nativos para ARM. Certo. 93, olha. Então, e agora, pode acontecer, às vezes, que você tem 7%, algumas vezes pode acontecer, mas aí tem um emulador. Então, esse assunto de compatibilidade não é agora mais uma razão para não considerar Snapdragon. Por exemplo, em outros mercados, como os Estados Unidos, que já tem mais tempo desenvolvendo junto com nós, a taxa de devolução já é quase zero nas lojas, porque já no início era ok, provavelmente as pessoas tinham algum problema, voltavam, resolviam. Agora, depois desse 93%, já é muito pouco provável. Então, a gente tem trabalhado muito com desenvolvedor do todo nível, né? Os maiores, os grandes desenvolvedores e também os pequenos, porque para chegar nesse nível de, vamos dizer, 9 de cada 10, ou mais de 9 de cada 10, é porque já tem um trabalho importante como desenvolvedor. A gente sabe que a Qualcomm, ela disputa o mercado com outros fabricantes de chips, mas esse diferencial de ser a pioneira do Copilot Plus PCs e de estar focada justamente em ser um dos primeiros notebooks aqui brasileiros que realmente trabalham com inteligência artificial, como ela se posiciona diferente da indústria tech no geral, né? Como você enxerga essa nova abordagem da Qualcomm em relação ao que a gente via antes, que era só aquela empresa que fazia chips para smartphones, para alguns computadores? O que foi o ponto da mudança aí para vocês? O ponto da mudança é que, voltando aí para smartphone, se você pensa no momento, e aqui a gente tem 4 smartphones, 2, 4. É o dispositivo favorito de todos nós. Então, e virou assim porque você faz tudo aqui, ou seja, você tem a vida inteira aqui. Então, tem todos os aplicativos, as coisas que você mais gosta de fazer para aprender, tudo que você precisa está aqui. Então, o chip que você tem aqui é super poderoso. Só que as pessoas, realmente aqui temos um computador que faz ligações. Não é um telefone. Então, a Qualcomm evoluiu tanto esse tipo de processador que depois disse, ok, se eu tenho aqui um desenho tão poderoso, eu vou utilizar, com algumas adaptações para computador, para IoT, para data center, tem muita coisa. Então, a evolução, ao final, é baseada nesse amigo que todos adoramos, mas é uma tecnologia super boa, porque a grande vantagem é
Hoje, por exemplo, computador, no mercado brasileiro, a grande maioria dos computadores são x86 e são computadores que esquentam, que a bateria não dura, que provavelmente não são pesados. Então, e aqui isso é leve, não esquenta, a bateria dura. Então, é uma super boa proposta para você levar daqui para qualquer outro dispositivo. Então, a gente está super emocionado com as possibilidades e uma delas é aqui a divisão que eu lidero de computador, mas além disso tem muitas outras que estamos desenvolvendo porque é uma grande tecnologia. Em questão agora aos computadores gamers, a gente sabe que também existem algumas críticas aos Copilot específicos Snapdragon, que eles não têm um desempenho bom em videogames, em jogos para computador, no geral. Existe alguma iniciativa da Qualcomm para atender esse tipo de público, tanto no Brasil quanto no mundo? Sim, tem duas iniciativas. Vamos falar, tem duas, mas vamos falar primeiro. A nossa estratégia é, vamos evoluindo, e agora estamos na segunda geração, chips X2, e temos um roadmap para continuar evoluindo, e daí vamos chegar em algum ponto para um super chip de game. Ainda não estamos lá, porque não é o desenho do chip, é assim, foi desenhado para outras coisas. Mas, mesmo assim, você provavelmente viu que a gente, por exemplo, já tem Fortnite nativo para ARM. Há um ano era impossível pensar Inclusive, isso. ele está presente aqui no Qualcomm Summit, a gente viu, tirou foto até. Então, por isso, e Fortnite é só um exemplo, tem vários mais. Então, essa é uma das iniciativas. Antes estávamos falando de como trabalhar com os desenvolvedores para ARM. Esse é um grande exemplo. E é ótimo, não tem problema de desempenho. Então, essa é uma das iniciativas. Trabalhar com os desenvolvedores para que alguns aplicativos de gaming estão bem. Então, essa é uma. E a outra é que estamos trabalhando com a Microsoft para ter a loja Xbox já está nativa em ARM. Então, quando você tem um PC com ARM, pode ter a loja de aplicativo de Xbox e a quantidade de aplicativos é enorme. Então, e por quê? Porque a gente já fez esse trabalho com os desenvolvedores para ter tudo isso. Então, já hoje temos, não dá para falar que, o Snapdragon é para gaming, não é, porque não foi desenhado para isso. Mas, mesmo assim, tem uma grande quantidade de aplicativos, de títulos que já estão prontos e que, como o exemplo da Fortnite, tá ótimo. Você disse agora que vocês estão trabalhando em fases, né? Poderia nos detalhar melhor como estão trabalhando essas fases para os chips Snapdragon, para computadores, claro. E o que você pretende? Sim, então, nas fases, eu te falei, há um ano a gente começou aqui no Brasil, tá? Mas a jornada total é uma jornada de 5 anos para a empresa, tá? E acaba do 2029 a 2030, onde o Cristiano Monk, brasileiro, ele disse, foi para o mercado e disse: a gente vai ter uma receita de 4 bilhões de dólares daqui a 2029, 2030. Então, são 5 anos. Agora foi o primeiro. Começa o segundo. Quando começa? O lançamento da segunda geração, Snapdragon X2, que é no mês que vem, que é rápido. Sim. Depois disso, vamos ter mais gerações. Cada ano e meio, mais ou menos, a gente vai ter mais uma nova geração. Com cada geração, tem muito mais poder de cômputo. Sim, ficam mais robustos, né? Mais robustos. Vai ficar mais robustos. Vai ter mais a compatibilidade de aplicativo. Tudo vai evoluir. E vou te dar um exemplo da nova geração de X2. No início, a quantidade de topics de AI, para Copilot Plus eram 40. Tá? A gente tem 50 na primeira geração. Na segunda geração, temos 80 topics. Que é o dobro do que era necessário na primeira. Exato. Então, isso mostra a evolução. E é uma jornada, 5 anos. A gente vai medir o sucesso em faturamento global, 4 bilhões de dólares. E apenas a gente está começando. E, como eu estava falando, a gente está super emocionado com as possibilidades, em geral, no mercado global e aqui no Brasil, que é um mercado complexo, mas a gente já te falei, temos 10 modelos que estão aqui. Acho que você viu lá acima a grande quantidade de dispositivos. Então, é uma jornada que, para muitos dos concorrentes de indústria, demorou décadas. Para nós,
vamos fazer em 5 anos, vai o primeiro e vamos continuar evoluindo. E pode nos contar as novidades do X2? Por que a pessoa deve procurar um notebook com X2 daqui a um mês? Em geral, como te falei, cada geração sempre é bom, sempre melhora. Mas aqui, nós que estamos falando é que é gigante a melhora. Porque, por exemplo, a TOPS, a gente já falou, AI, é o dobro que precisa com o Copilot Plus. Então, estamos falando de um nível de desempenho impressionante. Também, o poder vamos falar da CPU, melhora mais de 30% de uma geração. Normalmente, uma geração melhora 5%, 10%. 10% no mais assim. Mais assim, exato. E aqui estamos falando de mais de 30%. E o melhor de tudo é a bateria. A bateria é ainda melhor o desempenho do que a geração anterior. Então, como é possível que você tenha quase o dobro de TOPS de capacidade de AI uma geração, 30% mais de desempenho de CPU e o consumo de bateria seja ainda menor? Impressionante. Então, é uma boa proposta. E os modelos que vamos ter, que vamos começando desde o mês que vem, são ainda mais leves, ainda mais finos, mais potentes. Então, o que todos o mercado está falando, e principalmente onde já foi lançado, por exemplo, nos Estados Unidos, os reviews, não tem máquina mais poderosa no mundo de Windows do que as que estão baseadas em X2. E não é uma coisa a qual está falando, é o mercado. Você pode fazer a pesquisa, é o comentário geral. E estamos super emocionados que isso foi lançado há um mês nos Estados Unidos e vai chegar um mês depois no Brasil. Normalmente, esse período pode ser 6 meses até 1 ano. Aqui a gente está fazendo um esforço para que chegue quase na mesma data do lançamento. No mesmo trimestre, né? Exatamente, pelo menos no mesmo trimestre. Então, como eu te falei, o que estão falando isso não é a Qualcomm. Você, por favor, faça pesquisa de X2, que estão falando no mercado, porque no mundo de Windows é o melhor processador que tem. A gente viu mais cedo uma fala até do presidente da Qualcomm aqui no Brasil, ele comentou que fora da tomada, os chips da Qualcomm em notebooks têm o dobro de desempenho de qualquer notebook hoje com Windows. Sim. Poderia falar um pouco mais sobre isso? Claro. Vamos falar de novo do smartphone. Sim. O chip do smartphone foi desenhado para estar fora da tomada. Imagina se a gente estivesse aqui todo dia. Não dá. Isso é móvel. É o desenho. Como falamos, é o mesmo desenho, baseado nisso, a gente está utilizando em computador, então realmente não diminui, é igual. Nossos concorrentes, para ter mais ou menos um nível de desempenho e bateria, pelo menos para concorrer, a única coisa que eles podem fazer é diminuir o desempenho para que o consumo de energia seja menor. Então, se aqui, nós vamos dizer, esse dura aqui 10 horas de bateria, o nosso concorrente, para ter esse mesmo nível de bateria, tem que diminuir pelo menos 50%, para pelo menos estar aí. Então, aí a proposta, para você pensar, qualquer consumidor, se você compra um carro, não sei, um Ferrari, um carro bom, vai dizer, não, está limitado a 50% de desempenho. Como assim? Não dá, estou pagando, eu quero utilizar. Então, a gente tem um diferencial importante, porque nós não temos essa limitação. Por quê? Por causa da arquitetura ARM. Porque ARM foi desenhado para eficiência, para a bateria, mesmo tendo desempenho, e nossos concorrentes têm outro tipo de tecnologia que não foi desenhado para isso. Então, essa é a nossa vantagem e o que nós estamos contando ao mundo inteiro para que essa proposta seja conhecida e ter uma boa resposta no mercado. Certo, muito obrigado, viu? Não? Prazer. E vamos agora para o Giro de Notícias.
A Samsung quer fazer do Galaxy AI uma das maiores plataformas de inteligência artificial do mundo. A meta é chegar a 800 milhões de dispositivos até o fim de 2026, quadruplicando a previsão inicial da empresa. Para isso, a fabricante pretende levar os recursos de IA para mais aparelhos, inclusive modelos intermediários. Entre as funções já disponíveis estão tradução em tempo real, resumo de textos, edição de imagens e transcrição de voz. E se o plano der certo, o Galaxy AI pode ultrapassar 1 bilhão de dispositivos já em 2027. A Sony apresentou a FX5, sua câmera mais poderosa voltada para a produção de vídeo. O modelo grava em até 5K, a 60 quadros por segundo e também permite câmera lenta em 4K. A novidade traz a inteligência artificial para melhorar o foco e o rastreamento de pessoas, além de estabilização de imagem. No Brasil, a previsão é que a FX5 custe a partir de R$ 27 mil. Clientes da Vivo podem, em breve, acessar a internet da Starlink direto pelo celular, sem precisar de antena. A operadora negocia uma parceria com a SpaceX para trazer ao Brasil a tecnologia que conecta smartphones aos satélites quando não há cobertura da rede móvel. A Anatel já autorizou testes no país e a expectativa é que, no futuro, a novidade permita enviar mensagens, fazer chamadas e até acessar a internet em áreas sem sinal. A proposta é complementar e não substituir as redes móveis tradicionais. Então é isso, o podcast do Canaltech fica por aqui. Aproveite para seguir o Canaltech nas redes sociais e deixe uma avaliação no seu aplicativo de podcast preferido. Este podcast foi roteirizado e apresentado por Fernanda Santos e contou com reportagens de Viviane França, Nathan Vieira e Renato Moura. A trilha sonora é do Guilherme Zomer, a edição de Liv Estraza e a arte da capa é de Eric Teixeira. Você escuta o podcast do Canaltech de segunda a sábado. Até mais!